Oi, tudo bem? Meu nome é Juliana Slicker e eu vou falar com vocês sobre constelação familiar. É um tema que eu sempre falo, é o tema que a gente fala aqui neste canal. E eu quero trazer hoje uma reflexão, né, e contar um exemplo de uma constelação que eu fiz recentemente em São José dos Campos. A gente fez uma constelação, uma pessoa, ela sentia que ela tinha dificuldade de relacionamento com a mãe e também com a sogra. E foi interessante porque ela falou que isso aconteceu depois que nasceu a filha dela. E aí com isso ela sentiu que o relacionamento que ela tinha já que não era o melhor, ela sempre se sentiu um pouco desconectada da mãe. Esse relacionamento estava piorando, digamos assim. E interessante foi que quando a gente colocou os representantes, né, para olharem para este tema, a gente colocou a mãe e o pai, e ela olhar para a mãe e para o pai, ela se conectou de uma maneira com a mãe, de uma maneira muito forte, querendo mesmo um olhar da mãe, e a mãe não se sentia capaz de olhar para a filha. E a gente até, né, tentou na constelação ver o que tinha por trás disso. E nesse momento o pai foi se afastando. A gente colocou também o marido, e o marido também não estava tão envolvido com a situação, era dela com a mãe. E ela então olhava para a mãe com uma postura de cobrança, né? E vocês sabem, eu já falei em outros vídeos, que a gente tem que ser muito grato pelos nossos pais, a gente tem que agradecer a nossa mãe por ela ter nos dado a vida. E quando a gente olha para nossa mãe com uma postura de cobrança, é uma arrogância da nossa parte de querer que ela faça ainda mais do que ela já nos fez, que ela já nos trouxe aqui. Então a gente sempre tem que olhar neste momento, nesse movimento de olhar para os nossos pais e agradecer. Quando a gente está numa constelação, a gente olha para nossa mãe e a gente agradece, a gente reverencia, a gente abaixa a cabeça. Para a gente quebrar essa nossa arrogância de cobrança mesmo dos nossos pais, né? E ela fazia esse movimento e a mãe, em determinado momento, conseguiu se conectar mais com a filha, mas era uma energia muito forte. E a mãe falava assim, mas eu quero pedir desculpas, eu quero dizer que eu sinto muito, porque eu não estou completa, eu não consigo dar o suficiente para ela. E aí a gente falou assim, bom, então existe algo atrás dessa situação. A mãe não consegue se conectar com a filha porque a mãe também sente falta da mãe dela. E a gente colocou uma outra representante para vir atrás dela, para ser a avó da pessoa que estava sendo constelada, né, a mãe da mãe. E a avó dela sentia a mesma coisa e falava, eu também sinto que falta alguma coisa, eu não consigo dar por inteiro. E ela não conseguia se conectar com a filha, ela se conectava mais com a neta. E esse é um movimento muito forte também, de quanto os avós às vezes fazem pelos pais, né? O que eles não conseguem fazer. Enfim, tema para outro vídeo. Quando a gente viu, então, que a mãe, a avó também se sentia, não conseguia dar o suficiente para a mãe, então a gente colocou um outro ancestral. E a gente falou, bom, vamos ver de onde vem isso, essa falta de conexão, porque era uma falta de conexão, era uma interrupção, na verdade, de fluxo de amor, né, naquela família. E quando a gente, então, colocou um ancestral, ficou claro que era... Aí a gente conversou um pouquinho também com a constelada e ela trouxe a informação de que a família dela veio da Alemanha, veio fugindo de uma guerra, né? E aí vieram para o Brasil. E quantas pessoas no Brasil, né, quantas famílias no Brasil são de famílias de imigrantes, né? Quanto que isso aconteceu com diversas famílias. Enfim, nessa família específica existia sim uma mulher que tinha ficado lá e que não veio. E essa mulher, ela até sentia falta de ter um bebê no colo. E quando ela olhou para as outras gerações da família que estavam presentes, que era a neta, a mãe, a avó, ela sentiu que estava completa. Ela se sentiu completa lá atrás, né? Nessa geração lá atrás. Porque ela falava assim, poxa, eu não sei se eles foram embora e se deu certo. Então, quando a avó, a filha e a mãe se apresentaram e disseram, olha, deu tudo certo, a gente está aqui, a nossa família continuou e nós estamos aqui no Brasil. Então, quando ela percebeu isso, que o fluxo de energia não foi interrompido,
foi uma energia muito grande entre as mulheres da família, e por isso que lá no começo da constelação o pai falou assim, isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com elas, porque era uma conexão realmente feminina, e era uma conexão entre as mulheres desta família, de perceber que a energia vem de uma para outra no nascimento. E foi maravilhosa essa constelação, né? Todo mundo se emocionou muito. E aí a gente colocou também a bebezinha, a filha da moça, e a gente percebeu que assim, tava tudo muito em paz e em ordem a partir do momento que a gente percebeu e a gente conseguiu ligar, né, essa interrupção, que a gente chama de amor interrompido, esse amor ele foi religado. E aí esse fluxo de energia pode chegar até hoje, pode chegar até, né, nessa família em que as relações não eram tão, não tinham tanto vínculo, né? E a partir daí, então, hoje ela pode ter a vida dela diferente, com uma relação diferente com a mãe, com uma relação diferente com a sogra e com a filha, porque senão isso ia se perdurar, sim, né? Até em outros momentos, em outras relações com a filha, eventualmente com a neta. Então foi uma constelação muito bonita. E a minha reflexão que eu deixo hoje para você pensar é o quanto que a gente cobra dos nossos pais e o quanto eles conseguem nos dar. A gente cobra mais do que eles conseguem nos dar, né? O quanto a gente tem uma postura às vezes de arrogância, de pedir para eles mais do que eles podem. E o quanto eles também não se sentem completos para nos dar e olhando para trás da família deles, né? Então a gente tem que levar em conta todo o cenário e todo o contexto de cada um. E isso é muito lindo, isso é muito importante. Quando a gente consegue perceber isso dentro de uma constelação, é o que eu falei, é uma energia muito forte, é algo muito bonito mesmo de se ver. Tá bom? Esse era o tema do vídeo de hoje. Muito obrigada por continuar assistindo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que aí você recebe, né, um e-mail toda semana quando tiver vídeo novo, e aí você vem aqui assistir de novo um outro tema, uma outra reflexão. Tá bom? Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau!